por isso que na faculdade existe algo chamado de estágio. Porque é no estágio que você coloca em prática tudo aquilo que você está aprendendo. Você só aprende fazendo. Você só vai aprender a libertar alguém fazendo. Você só vai aprender a orar quando você for desafiado a orar. Você só vai aprender a tirar a sua vergonha quando você orar na presença de pessoas. Sair da sua caverna. Amém? Terça-feira nós temos oração aqui na igreja. E nós estamos em turno de oração. E Deus começou já a operar. E é algo que não pode parar. Glória a Deus. Porque a estrutura do cristão é a oração, que ninguém consegue compreender. Estava eu indo para São Paulo, esses dias, interior aqui de São Paulo, Assis. Um policial me parou no meio da estrada, corrupto, digo eu. Ô pastor, o senhor está julgando? Não, estou afirmando. Porque o local que parou, no meio do nada, do mato, é de desconfiar, porque eles têm o posto policial, eles poderiam muito bem fazer parada no posto policial, correto? O que estão fazendo no meio do mato, do nada? Pois é. E aí, dá o documento. Dá o documento. Dá o documento do carro. Dá o documento do carro. Mas você está me apresentando o documento. No meio do mato não tinha internet. Eu falei assim, está pago, tudo pago. Tem que me apresentar. E o policial, ele tem que ser ao mínimo conhecedor da lei de trânsito. Simples assim. Vamos lá. Porque ele fez uma prova, ele fez um concurso. Vamos lá. E aí, pastor, vou resumir para você. Começou a encrencar. Eu sozinho dentro do carro. O que eu comecei a fazer? A orar. Fiquei ali, Espírito Santo, seja comigo, Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo não deixa, eu tenho uma prova para fazer. E eu fiquei, Senhor, ajuda-me aqui, Espírito Santo, em oração, eu e Deus. Consegui pegar os documentos que eu tinha que apresentar. Ele olhou e falou, não serve, não, mas pode ir. Pois é, irmão. A oração é a única forma de você mudar o coração de uma pessoa. Se você já está falando, e você já se cansou de falar, ora, mas vigia, porque a palavra do Senhor diz, vigiai e orai. Tem gente que, vamos abrir um parênteses aqui, tem gente que até ora, irmão, mas não vigia a língua. A pessoa ela não vigia, toda a oração dela, ela destrói por aquilo que ela fala. Conto uma história de um pastor que orava 4, 5 horas. Esse pastor orava 4, 5 horas ali no quarto, cheio da unção, mas quando ele saía pisando em todo mundo, orgulhoso. Toda 4 horas de oração dele se perdia naquele ato dele. É como a pessoa que conta uma história de uma mulher que ouviu a palavra, se você disser a este monte, erga-te no mar, não duvidando que se fará aquilo que diz. A mulher falou, então eu só tenho que falar, declarar, orar. Aí ela chegou no pé do monte, dobrou o joelho e falou assim, monte, eu te ordeno então, pega aqui e vai para lá. Aí ela olhou, o monte não foi. Ela terminou a oração, ela virou as costas, viu que o monte não foi para o outro lado, ela falou assim, eu sabia que esse negócio não ia funcionar. É o caso da pessoa que ora na igreja e ela sai da igreja e começa a falar tudo ao contrário daquilo que ela orou. Ela anulou a oração dela. Mais com mais é mais. Menos com menos é mais. Mais com menos é menos. E menos com mais é menos. Você está vendo que até a matemática diz que aquilo que você perde, você ganha. E muitas vezes aquilo que você ganha, você perde. Então, irmão, quando você ora, você não está perdendo tempo. Você está ganhando tempo. Uma coisa que nós precisamos mudar
quando você compra algo na igreja, quando você oferta, quando você dizima, quando você faz um curso, por exemplo, o curso dos libertadores, e você paga uma taxa de inscrição, quando você vai para o retiro, e você paga o valor do retiro, que muitas vezes é um valor irrisório, vamos dizer, vai ter o encontro com Deus, você paga a taxa do encontro com Deus, R$70, R$80, muitas vezes pode ser até na igreja que aconteça, não numa chácara ou num hotel. Você participa de um congresso, e você paga um valor. Entenda uma coisa, olha aqui para mim, não é gasto, entenda que isso é investimento. Tudo que você faz para o reino de Deus, você não pode assimilar como gasto ou como perca. A sua mente precisa assimilar como um investimento. Como o pastor Vitor falou comigo na sexta-feira, na quinta-feira ele disse: pastor, isso é investimento. Olha, Deus me dá o ar, Deus me dá tudo. Falei, é isso aí, irmão. Nós temos que entender que quando nós estamos orando, nós estamos investindo. Eu ouvi um testemunho de uma pastora, pastora Sandra, que ela disse que ela teve alguns problemas no relacionamento dela, porque ela orava muito. Ela orava, era igreja, ela orava, era igreja. Mas é um ponto que eu discordei dela. Como assim o senhor discordou? Inconscientemente, ela disse que ela teve uma separação no casamento porque ela orava muito, era igreja, ela buscava, ela falava com Deus, era igreja, oração. E por que o senhor discorda, pastor? Porque hoje ela está com mais de 1 milhão de seguidores, uma unção, que quando eu toquei o teclado para ela numa pregação dela, eu chorava só de tocar o teclado. Entenda, ela não conseguiu entender que a separação não foi por causa dela, mas foi por causa do mau caráter do esposo que ela tinha. A gente quer encontrar motivos para fazer o errado e motivos para justificar aquilo que não fazemos. No momento que ela compreender que não foi gasto o tempo dela orando, buscando, falando com Deus, mas que o tempo que ela orou, que ela buscou, proporcionou essa unção que ela carrega, as renúncias proporcionou essa unção. Claro, você tem que ter um momento com a tua família, não estou dizendo que você não tenha que ter, você que é casado. O que eu estou querendo trazer aqui para você é que todo o nosso tempo que entregamos ao Senhor não é um tempo perdido, é um tempo adquirido. A nossa vinda na igreja, por exemplo, ontem estivemos aqui nos jovens, cansado, acordei atrasado hoje, aí a pessoa, nossa, perdi meu sábado. Não, irmão, você ganhou seu sábado, porque foi investimento. Deus acrescenta para você riquezas, Deus acrescenta na sua vida a unção. E essa unção, irmão, hoje essa mulher, ela tem mais de falei que ela tem mais de 1 milhão de seguidores, falei da unção, mas o que proporcionou isso a ela hoje? Ela está colhendo aquilo que ela plantou lá atrás. Tem gente que quer colher o que não planta. Quando você colhe aquilo que você não plantou, é chamado o quê? Perfeito. Quando você quer colher aquilo que você não plantou, aquilo que você não teve um sacrifício para comprar, é chamado de roubo. Tem muita gente que quer ser aquilo que ela nem está lutando para ser. Tem gente que fala assim, ai, se eu fosse o pastor eu fazia tal coisa. Irmão, vai lá, entra na fila, vai lá atrás, faz o que eu fiz, chora como eu chorei, ou como eu choro, ora como eu orava, que eu tenho que voltar a orar mais.
Engula sapo como eu engolia. Quem me conhece lá atrás via. Aprenda. E aí você vai entender que o que nós carregamos é fruto daquilo que plantamos. Pois está escrito no livro de Salmo, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo seus membros.